horas 53 minutos, 11h53. Muito bom dia para você que acompanha o Tambaú da Gente. O profeta Messias está de folga, volta amanhã ao comando do Tambaú da Gente aqui na sua TV Tambaú. E quando o profeta não está, o bonitão assume o comando aqui do Tambaú da Gente. 11h53 e atenção Paraíba, caminhoneiros em todo o Brasil estão realizando um protesto desde o início da manhã de hoje. Aqui na Paraíba, eles estão reunidos em Cabedelo. Os caminhoneiros protestam pelo aumento dos combustíveis e pela ação que proíbe que eles bloqueiem as rodovias na Paraíba durante os protestos. Detalhe! O presidente do Sindicato dos Motoristas de Cargas Perigosas e Derivados do Petróleo alerta: pode faltar combustível em até 48 horas. Pode faltar combustível em até 48 horas. Você vai saber detalhes dessa história na tela para minha Paraíba inteira ver com a mãe de Francisco, Poliana Sorrentino. Vai! Com a categoria em greve, não vão mais chegar aos postos pelo menos 5 milhões de litros de combustíveis, que são transportados todos os dias do Porto de Cabedelo para abastecer os 223 municípios da Paraíba. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Motoristas de Cargas Perigosas e Derivados de Petróleo. Suape já está fechado, que é a refinaria, acho que é da maior refinaria do Nordeste. Aqui é um terminal de armazenamento de combustível que distribui combustível para os 223 municípios. E quando eu falo que afeta a população, porque o avião só sobe se o combustível, o caminhoneiro que transporta combustível levar lá até o aeroporto. O médico ele só vai para o hospital fazer o atendimento se tiver combustível no posto, o professor. Então é uma categoria que, se parar, afeta toda a sociedade geral. Os caminhoneiros reivindicam o aumento do preço do combustível, o pagamento da taxa de inspeção veicular, além de melhorias das condições das estradas e rodovias. Então, muito motorista está sendo prejudicado com a questão do preço do combustível, a pressão do frete, tem uma nova taxa agora de inspeção veicular, que isso sai do bolso do trabalhador. Então, ele acaba prejudicando a categoria, porque o trabalhador, para dirigir um caminhão de combustível, qualquer outro tipo de caminhão, existe N taxas para ele ser paga, como a taxa agora do exame psicológico, né? Então, assim, acaba prejudicando o trabalhador, que ganha pouco, e é o trabalhador que faz movimentar a economia do Brasil. Na Paraíba, 60 mil trabalhadores estão de braços cruzados. A expectativa dos organizadores é de que a população compreenda a greve e também reivindique a alta do preço do combustível. E essa não é uma bandeira do sindicato, é uma bandeira levantada dos motoristas e também da população que vem sofrendo com esse valor absurdo aí do combustível. E, infelizmente, eu acho que nas próximas 48 horas aí, a população vai estar sendo afetada. Olha, eu comento essa história daqui a pouquinho, porque eu tenho mais informações sobre o aumento de combustíveis aqui na capital paraibana. Quem está ao vivo comigo e tem mais detalhes dessa história do valor, do preço do combustível aqui em João Pessoa é a nossa belíssima Vanessa Braz. Ela vem comigo agora trazer informações em tempo real para os amigos do Tambaú da Gente. Alô, Vanessa Braz, aonde é que você está aí, Vanessa? Muito boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Pois é, Rubens, início da semana e desde a semana passada a população já andava preocupada com relação ao preço, né, da gasolina, do combustível como um todo, porque o álcool também tem aumentado. Então, a gente se depara essa semana com uma variação aí nos postos de gasolina entre R$ 4,06 até mais de R$ 4,29, como a gente pode observar neste posto de gasolina. Então, é um preço bastante alto, já quase em torno de R$ 5,00. Muitas pessoas falam que o preço da gasolina pode chegar a esse valor e é um valor exorbitante para a população que recebe pouco e que, infelizmente, não tem um reajuste salarial digno. Agora, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Elton René, que é superintendente do PROCON, porque o PROCON realizou, o secretário do PROCON, perdão, o PROCON realizou nessa última semana uma pesquisa em 24 postos aqui de João Pessoa e foi constatada exatamente essa variação, né, Elton? Essas variações estão dentro da normalidade? O que vocês têm observado? Boa tarde. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos. Olha, o que está acontecendo em todo o Brasil, né? Se a gente for falar do ponto de vista moral, a gente discute aqui o dia todo. Realmente, o que está acontecendo na Petrobras tem afetado diretamente o bolso do brasileiro. O que a gente tem que fazer apenas como agente da ponta é saber se
Os preços que estão sendo aplicados já estão sendo com reajuste através de notas fiscais. E é isso que foram constatados. Então, infelizmente, o PROCON pode fazer pouco ou quase nada com relação a isso. Quando o preço ele já vem majorado da própria Petrobras, que é o monopólio, e eu digo e repito, é ela que organiza todo o preço do combustível, não só a gasolina, mas a gasolina, o gás, o diesel, o álcool. Fizeram até uma campanha aí através das redes sociais com relação ao álcool. Não vamos abastecer só etanol. Lê do engano, é bobagem, até porque o álcool também é direcionado pelos preços da Petrobras. Então, o que tem que acontecer mesmo é uma discussão mais política da coisa. É questão com deputados, é questão do próprio governo federal, que tem que se tocar, que está trazendo um prejuízo de ordem maior para o consumidor. Nós, como PROCON aqui na ponta, nós averiguamos se o preço está condizente com as notas fiscais que eles adquirem. Se eles adquirem um produto mais caro, evidentemente vai passar para o consumidor de forma mais cara. Elton, eu como consumidora, na semana passada a gente ainda encontrava o etanol a R$ 2,89, 90 e pouco, e agora R$ 3,09. Então, esse aumento também tem afetado diretamente. E essa pesquisa, ela também está observando não só a gasolina, como o álcool também? Todos os combustíveis que fazem parte dessa cadeia, da matriz energética no Brasil. Vale salientar, como eu lembrei agora há pouco tempo, não é só a gasolina que ela é submetida à Petrobras, mas o álcool também. Então não existe mais essa questão de entre safra, da safra nova, safra antiga. O que está acontecendo é um alinhamento de preço por parte da própria Petrobras, baseado numa justificativa pífia que nós entendemos que é por conta do preço internacional. Mas em todos os países são assim, no próprio Brasil sempre foi assim. O que está acontecendo é realmente uma dança de preços muito rápida, onde a sociedade brasileira não está conseguindo absorver. E, infelizmente, os órgãos que fiscalizam na ponta não tem muito o que fazer quando se trata de fisco. Então, a discussão ela tem que ser mais ampliada, ela tem que ser formatada de uma forma mais ampla, inclusive política. De que forma o consumidor ele pode tentar, né, amenizar essa situação? É realmente pesquisando, cobrando, né, que as pessoas elas emitam nota fiscal? Sim, isso é um dos pontos, digamos assim, que amenizam alguma situação. E também o consumidor já avaliar a possibilidade de dividir o seu veículo com um vizinho, com um parente, para poder economizar no final do mês, porque o combustível está ao preço da cara. Com relação à forma de pagamento, existe uma diferenciação? Pagar no cartão, pagar no débito? Pois além desse pacote de preços, o governo federal também lançou essa nova lei, né? Ela era uma medida provisória e hoje é uma lei que já está vigorando. Ou seja, existe hoje a possibilidade de diferenciação entre preço em cash e preço também em cartão. Então, infelizmente, o consumidor vai ter que barganhar pessoalmente com o seu fornecedor. Ok, muito obrigada. Elton, essa pesquisa, essa fiscalização foi realizada, as pessoas podem ter acesso através do site do PROCON? Pode. Agora, amanhã nós estaremos já trazendo uma nova pesquisa com todos os 110 postos aqui na capital, por exemplo, para o consumidor ter um acesso melhor a essas informações. Ok, muito obrigada então. Então é isso, Rubens, a população que pode fazer, pesquisar ou então fazer como o Elton falou, né? Chamar o vizinho, dividir aí a gasolina e fazer esse trabalho colaborativo. Volto com você aí no estúdio. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui séria a vocês. Vem aqui, Marcelão, aproxima de mim, que eu vou tirar até o óculos para que as pessoas vejam dentro dos meus olhos hoje. Olha, eu dou a vocês aqui. Você sabe por que é que a gasolina, ela pesa no bolso do consumidor brasileiro? Porque nós não temos, por exemplo, um sistema de transporte público que funcione com qualidade nesse país. Porque na Europa, por que é que o cidadão europeu, norte-americano, não sofre com o preço dos combustíveis? O preço dos combustíveis não pesa no orçamento familiar. Sabe por quê? Porque nesses países o transporte público funciona a contento. O camarada vai de bicicleta, ele pode ir de bicicleta para o trabalho, ele pode ir de metrô, ele pode ir de ônibus, porque o transporte funciona. O problema do Brasil, o combustível pesa no bolso do cidadão porque ele não tem essa qualidade de serviços prestados. Se o cara vai na bicicleta, na esquina ele é capaz de ser roubado. Se ele vai no trem de Santa Rita para até Cabedelo, ele no meio do caminho pode ser apedrejado. Porque a qualidade da segurança no trem urbano não é aquela, né, que o cidadão precisa. O ônibus do transporte coletivo, aí, meu amigo, é um Deus dará. Então, tudo isso faz com que o orçamento, o aumento do combustível pese no bolso do consumidor. Fruto dessa falta da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Agora, falando do álcool,
o doutor Elton René foi muito infeliz nas colocações. Com todo o respeito que eu tenho a você, viu, Elton René? Mas você foi infeliz no que tange ao preço do etanol. Sabe por quê? Porque hoje todos os jornais da manhã noticiaram, em nível nacional, eu acompanhei todos. Fui na Band, fui na Record, fui na Globo, fui no Primeiro Impacto do SBT, fui em todos os jornais em rede nacional. E todos destacaram que o preço do álcool não tem essa necessidade de ser maior. Por que é que eles aumentam de acordo com o aumento da gasolina no álcool? Que é para o álcool não ficar, de fato, 70% mais no valor de 70%, porque as pessoas com esse valor aqui vão ser obrigadas a continuar consumindo a gasolina cara. Porque no momento que o álcool passar a valer apenas 70% do valor da gasolina, passa a ser melhor consumir o álcool. E aí há esse esquema em todo o Brasil. Há essa equalização desrespeitosa com o consumidor. Porque o álcool não aumentou na fonte. O álcool não é regido pelo petróleo. Não é regido pela dolarização do petróleo. O álcool é produto nosso, aqui do nosso Brasil. Essa é a verdade. Então, meus amigos, não dá para entender isso. Não dá para entender. Falar outra questão que eu quero falar para vocês aqui em relação ao preço do barril. Não, é porque o barril do dólar aumentou, passou a ser 80 dólares. Em números redondos, que é 79 ponto alguma coisa. Se a gente for dolarizar a economia brasileira em tudo, e por que é que o nosso salário tem uma defasagem de R$235 em relação ao preço do dólar? Que o salário mínimo está estipulado em 300 dólares. Hoje o salário mínimo é R$954. Se fosse pela margem de 300 dólares, o brasileiro deveria estar recebendo como salário mínimo R$1.135. Ou seja, nós temos R$200 de defasagem no salário mínimo. Então esse negócio de dolarizar a economia, o reajuste do preço através do preço do barril de petróleo, isso é apenas uma forma que o governo tem de maquiar a realidade. Então, meus amigos, minhas amigas, é lamentável essa situação, né? Agora, tudo isso, volto a repetir, o orçamento, o preço do combustível só pesa no orçamento da família porque nós não temos um transporte público de verdade, de vergonha nesse país chamado Brasil. Tem que falar. Júnior, são 12 horas. 12 horas e 5 minutos da Paraíba, 12 e 5. Tem que falar essas coisas, sabe, minha gente? Tem que falar. As pessoas têm que falar a realidade. O preço do combustível não é peso nenhum em orçamento o mundo afora, é só no Brasil, porque aqui nós não temos um transporte público de vergonha para atender a população. São 12 horas e 5 minutos da Paraíba. Agora tem que falar, gente, para não estar falando besteira, que tem que falar muita besteira, né? Só de que a culpa é do posto de combustível, de que o posto de combustível quer explorar o cara, mas você tem que ir na cadeia que alimenta tudo isso. Qual é a cadeia? Por que é que eu saio do meu carro para vir trabalhar? Porque o transporte público não me atende da minha casa. Não me deixa aqui na porta do meu trabalho ou próximo. Por que é que você que está aí, que sai lá do Valentina para o seu trabalho e sai no seu carro? Por quê? Porque o transporte público que vai para Valentina não lhe atende. Não é verdade? Então, são essas coisas, são fatores que contribuem muito para que o aumento do combustível pese no orçamento final da família brasileira. São 12 horas, 6 minutos da Paraíba, meio-dia, 6 minutos.